Vamos pro terceiro? Vamos. Falando em cantora e falando nessa que a gente falou aqui sobre novidades, essa aqui talvez eu vou apresentar para muita gente. É proposital mesmo. Chama-se Paula Cavalciuc. Deve estar ao contrário aí, mas é Não, Paula. dá para ler certinho. Não tá invertido, não. Então é Paula Morte e Cavalciuc, vida. Morte e Vida. É Morte e Vida Uterina. Esse disco aqui, quando eu descobri, eu fiquei tão abismado com ele. E ele ganhou prêmio. Inclusive, eu consegui entrevistar a Paula e ela falou que o Gilberto Gil comentou sobre esse disco aqui, né? Olha que legal. Eu, que é um prêmio, né? Um mestre desse comentar. E, Sim. cara, esse disco aqui, ele, para mim, ele, na minha cabeça, ele mudou alguns paradigmas, que é o que eu levo até hoje. Então, eu tenho que agradecer a Paula Cavalciuc por ela ter me mostrado que, bom, tem música hoje, que a música atual ela é tão boa quanto a antiga, e esse disco aqui foi o que mudou minha mente com relação a isso. A partir dele, eu fui Legal. procurar muita gente. A partir dele, eu falei, gente, o que está acontecendo na música brasileira? Que isso aqui é um disco esquecido. Ela é uma artista independente, a gente sabe toda a dificuldade de ser artista independente no Brasil, da Sim. música e tudo. Ela lançou um segundo, depois, esse é o primeiro álbum dela, tá, gente? Ela lançou um segundo depois chamado Pangeia, tão bom quanto. E assim, ela tem a música aqui, Morte e Vida Uterina, né, que é uma guarânia, né, ela tem essas coisas, ela é de Sorocaba, interior de São Paulo, e ela tem canções como Guarânias, né, ela tem umas canções assim mais interioranas, que é muito legal, que é muito bom, e com letras absolutamente inspiradas aqui. A gente tem Jezebel, tem Pará, né, falando Massa. tem o Poderoso Café, que é uma música que é divertidíssima também, não é? E assim, eu convido todo mundo que está aqui, convido a irem, não precisa ter o disco, né? Porque também isso aqui nem sei se acha. Isso aqui eu achei Não, uma vez mas eu já fui no está aqui show. anotado para eu conferir. Ah, é bem legal. Não só esse, mas o segundo, que é o Pangeia, que ela lançou recentemente também, que assim, a Paula Cavalcante. E outra coisa, quem tiver oportunidade, eu sei que aí é mais difícil, né? Porque aí você realmente tem que se conectar com o trabalho. Mas quem tiver oportunidade de assistir Paula Cavalciuc ao vivo, recomendo fortemente. É uma delícia. Ela manda muito bem, canta pra caramba, tem uma presença de palco que é um espetáculo. Tem músicos impressionantes acompanhando. E assim, cada vez fica melhor. Ela tem uma música que tá fora dos dois álbuns aqui, que chama-se. Que é uma música que ela toca kazoo, né? Uhum. Aquele instrumentinho maluco, chama-se Maria Invisível, o nome da. Cara, é assim, se não quiserem ouvir os discos da Paula Cavalciuc, ouçam apenas Maria Invisível. Só essa. Essa é altamente, altamente recomendável. Demais. Essa é altamente recomendável. Maria Invisível, de Paula Cavalciuc, que vocês vão se impressionar com o trabalho de harmonia, que conta uma história, e com a ironia da história, trazendo uma verdade mordaz que a gente passa no dia a dia aqui, que é inspirado numa empregada doméstica, enfim, não existe spoiler de música, mas eu não vou dar spoiler de música. Vai lá ouvir, tem que ouvir, Vai tem nos ouvir. streaming aí, se não tem streaming, eu não pago nem Disney, nem Spotify, tem YouTube aqui, YouTube dá para você ver tudo Tem, lá, tem YouTube, tem YouTube. E que tá tipo tudo de certo. impacto ele teve em você, Juscelino, como artista ou como ouvinte, quando você tomou conhecimento dessa obra? Cara, eu acho que o impressionante é isso. Eu faço parte, quer dizer, enfim, eu tô pretendendo lançar álbum esse ano, mas ainda tá no forno, mas tá bem adiantado. Então não vou prometer nada, mas eu faço parte dessas de quem tá fazendo música hoje, né? Sim, Eu sim. acho que o Morte e Vida, ele vem num momento em que eu tava, de fato, com o canal, com esses questionamentos com relação ao canal, né? Nossa vinheta, você tem ali vários discos antigos, a gente sempre fala de discos antigos, e é claro, a quem reclama, cara, a gente fala de discos antigos porque as pessoas querem ouvir sobre os discos antigos, fez parte da história de muita gente, né? E os discos são maravilhosos também, vale a pena falar. Mas foi a partir desse que eu tomei enfim, essa consciência de que, cara, precisamos ouvir o que está acontecendo hoje, porque tem artistas desamparados. A Paula Sim. Cavalciuc, na época, eu divulguei bastante, tudo, tanto que quando eu chamei ela para ser entrevistada, ela falou: Não, já te conheço.
Eu já legal. conheço já, porque você divulgou na época e tudo. Massa. E poxa, foi super legal estar com ela, assim, e super legal poder ajudar nem que seja um pouquinho, a Sim, divulgar esse trabalho, esse e tantos outros, porque a importância dele foi puxar uma gama de pessoal que eu fui atrás. Porque foi a época que eu percebi que, caramba, eu tenho que ir atrás, não adianta, não vai aparecer para mim. Eu tenho que ir atrás, né. E no que eu fui atrás, foi achando cada vez coisas. Tem um artista chamado Kai Rolfsen, que tem discos que, desculpa, não deve nada ao Edu Lobo, sabe. olha Você aí. fala: "Caramba", e eu não conhecia. E foi aí que eu comecei a, né, de 2 tapas na minha cara e bora pra cima, vamos conhecer esse Sim, pessoal, né. mas é bom. E esse Eu disco aqui abriu essa porta. não, já tá aqui anotado para eu conferir, quero muito conferir, ainda mais sendo dica sua, assim, quero conferir demais. Muito boa, muito boa. Demais, demais. Eu sou o tipo de pessoa, aquilo que eu falei, eu não sou fechado para novidade, pelo contrário, eu só não tenho tempo de ir atrás. É que antigamente, É. quando eu falo isso, as pessoas não entendem. A gente antigamente, nos anos 80, quando eu era jovenzinho, galera, era adolescente, tinham 4 canais na TV, É. umas 3 ou 4 estações de rádio que prestava, né, que tocava música considerada dita jovem, assim, que tocava ali os pop rock dos anos 80 e tudo, o resto era rádio AM, não sei o quê, umas rádios mais brega. A revista Bis, a revista Roll, eu não era muito do heavy metal, daí eu me atinha, tá certo? Eu Tive, sei lá. me atinha, alguma coisa nesse sentido, somente a essas duas, assim, caderno de cultura dos jornais impressos, e o É. que pingava de matéria nas TVs, o que era raro, A música nos chegava. Isso que eu Uhum. falo, a música estava na trilha sonora da novela, estava no seriado ali, na Armação Ilimitada, nos poucos, raríssimos programas de clipes que tinham, né? Estou falando aí de uma era pré-MTV no Brasil. É. Então, assim, a música nos chegava. Hoje em dia tem tanta facilidade, tanto meio para você ouvir música, que eu, sendo um cara um pouco anacrônico no meu tempo, eu tenho dificuldade de ir atrás. Daí, quando a assessoria, por isso que eu elogio o trabalho das assessorias, me envia, ou seja, a música veio até mim. Não que eu seja preguiçoso, não é isso que eu estou falando. Eu espero que vocês me entendam. A música veio até mim, eu falei, pô, legal, me chamou a atenção ali o título, ao release bem escrito, o que eu falei, a foto, o link e tal, eu escuto, pô, eu me conecto, eu faço questão ali de divulgar, de falar bem e tudo. É. Mas assim, cara, hoje em dia é muita informação, Juscelino. É muita informação. Sei como é, não Infelizmente, dá. as pessoas fazem mau uso disso, né? Eu não estou aqui para ficar julgando ninguém. Eu acho que poderiam fazer um acesso melhor, assim. Eu acho que isso, às vezes, emburrece as novas gerações que ficam preguiçosas de ir atrás. Te dar um exemplo. A produtora que eu falei que eu estou trabalhando, fazendo assessoria, a Snake, ela colocou lá a agenda e o texto fui eu que escrevi. A arte da postagem não, mas o texto foi meu. Todo explicadinho. Aonde, quando, como, o que, obedecendo ali os 5 questionamentos ali do lead, né, de um texto jornalístico e tudo, todas as informações. Aí um monte de comentário. Aonde eu compro? Quando vai ser? Que hora? Porra, lê a caralho da legenda, sabe? Dá uma raiva, bicho. Cara, eu passo raiva com isso. Eu só tenho cara de bonzinho, eu sou chato. Porra, Juscelino, me deu o trabalho de escrever um texto que responde todas as possíveis perguntas da pessoa, para a pessoa me fazer justamente a pergunta que está lá no meu texto. É. Você entende? Então, assim, é um mau uso, às vezes, que eu acho que as pessoas fazem das ferramentas, que eu não entendo. Fugi um pouco da pauta, mas eu quero saber o teu quadro. Mas é importante o desabafo. Momento de desabafo. Desabafos do Sal. Cara, eu tenho um comentário aqui que eu preciso ler para você, que eu amei. Eu adoro a galera que acompanha o meu trabalho por conta da sagacidade do humor. O Tuizinho escreveu aqui: linda camisa da Rita Lee do Juscelino. A do White Album do Sal também é linda. Maravilhoso. Isso aqui eu vou imprimir, bicho. Isso aí é uma obra de arte. Maravilhoso, muito bom.
Muito bom. Sensacional, cara. Eu queria ter essa sagacidade, assim, esse humor. Parabéns, Tuizinho. Sensacional. Dwight Album. Tem que passar a mão para ler Beatles aqui. Sensacional, sensacional.